esta Santa Eucaristia, onde todos nós, diante do altar do Senhor, nos alimentamos da sua palavra e do seu próprio corpo, nós queremos, nesse dia, nessa noite, louvar a Deus sobre todas as coisas e agradecer a Ele, porque nos deu mais dois jovens que amanhã irá diante do altar do Senhor, do nosso ministro provincial, dizer sim para sempre, aonde a vida deles, a partir de agora, é uma entrega total. Eu vou repetir: a partir de agora, a vida deles será uma entrega total. Eles vão dizer sim para Deus de forma plena. É isso que eu quero, é isso que eu desejo, de todo o meu coração. Queridos irmãos e irmãs, no tempo que nós estamos vivendo hoje, onde estamos vendo tantas ideologias arrastando a juventude para caminhos quase que não compreendidos, o Senhor também mostra a beleza do chamado. Chama jovens para dizer a outros jovens que Ele é a luz pela qual todo ser humano, toda pessoa, qualquer idade, só encontrará a felicidade se repousar o seu coração nele. Isso não só porque está chamando eles para a vida religiosa, mas também para aquele casal, seja jovem, já seja de um casal com tantos anos de vida, só poderá encontrar felicidade ou só poderá encontrar convicção na sua vocação matrimonial se verdadeiramente estiverem imbuídos em Deus. Toda vocação, queridos irmãos e irmãs, só tem sentido se for em Deus. Hoje, por isso que para a vida consagrada, são 3 votos muito importantes. A vida de pobreza, que significa dizer que nós não temos nada. A vida de obediência, a qual nós obedecemos os nossos superiores, a qual esses 2 dias foi justamente aqui traçado uma mensagem sobre esses 2 votos, domingo e segunda-feira, e hoje nós meditamos sobre a castidade. Castidade, queridos irmãos e irmãs, que é um dom dado a poucos, não é dado a todos. É dado principalmente àqueles que se colocam diante de Deus para servi-lo de forma mais estreita. A vocação da castidade não é simplesmente uma privação, é um entendimento de que eu, com a vocação que escolhi e dada por Deus e respondida por mim com o meu sim, então esta castidade se transformará também em fecundidade, não carnal, não humana, mas espiritual. Pai de muitos filhos, mensageiro da palavra divina, porque a castidade, queridos irmãos e irmãs, assim nos diz a Sagrada Escritura, quando é interpelado sobre justamente a questão, né, da castidade, quando vai justamente dizer: há homens que foram feitos por causa de outros homens. Esses homens que às vezes vivem a castidade foi causada por homens, quando naquele tempo dos reis, os reis castravam os homens para tomar conta das suas esposas e não ter relação com elas. Outros foram feitos por causa da nascença, alguém que nasce e não tem compreensão do que é a sexualidade. E disse Jesus: e outros que foram feitos por causa do reino de Deus. Frei Sandro, Frei Benedito se encaixam justamente aqui. 2 homens
que foram feitos e são convidados a partir de agora a permanecerem na vida casta, porque a sua vida é pautada justamente para Deus. Além de ser para Deus, também será pautada para a vida do povo de Deus. E esta vida, queridos irmãos e irmãs, se resume para eles em estar diante do Senhor sempre e buscar nestes votos a sua santidade. Basta nós olharmos que hoje, poucos dias atrás, a Santa Igreja nos deu um olhar, uma respiração, um oxigênio, canonizando 2 santos jovens na nossa igreja. O deles, Carlos Acutis. E por isso que eu gostaria de dizer, principalmente aos jovens, que a santidade, e também aos adultos, a santidade não está longe da nossa igreja, porque o Espírito Santo continua nela. E o Carlos Acutis, que agora foi canonizado, repito mais uma vez o que venho dizendo esses dias, o que fez dele extraordinário? Nada. Era apenas um jovem amante da Eucaristia, e um jovem que verdadeiramente tinha paixão em dizer: prefiro morrer do que me afastar de Jesus. Amante da igreja, que ia todos os dias para a missa bem pertinho da sua casa, onde o sacerdote velhinho celebrava numa capela, e aos domingos ia com os pais para a paróquia. Um jovem que convidava os outros amigos a conhecer Jesus mais de perto. Um jovem que gostava de videogame. Um jovem que gostava de, no computador, fazer programas pela qual as pessoas conhecessem Jesus mais de perto. Esta é a diferença de um jovem que não bebe das narrativas ideológicas da sociedade de hoje, mas opta por Jesus, opta pela palavra, opta pelo Evangelho. Aquilo que nós acabamos de ouvir no Santo Evangelho de hoje. Olha como é interessante o Evangelho de hoje. Além de que é muito espiritual e que traz uma reflexão vasta para todos nós. Imaginemos uma mãe viúva caminhando com o filho morto, não tendo mais com quem contar. E o Antigo Testamento dizia muito isso, que quando uma pessoa ficava sozinha, viúva, sem filhos, é como se ela fosse uma pessoa castigada por Deus. Foi Deus quem castigou aquela mulher. Então se tinha essa ideia no Antigo Testamento de que uma pessoa que não tivesse marido ou que não pudesse ter filhos era alguém que era, entre aspas, amaldiçoado por Deus. Então vejam que a agonia de morte daquela mulher não era somente uma questão humana, era também uma questão espiritual. A angústia dela, a tristeza dela, o pensamento dela era como a sociedade a olhava, como alguém que fosse amaldiçoada por Deus. Mas aí, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho continua dizendo assim, que de repente Jesus entra na vida dessa mulher, não foi assim? O cortejo está seguindo e Jesus entra ali na história daquela mulher, e o que acontece? Ele inverte a vida daquela mulher. Aquela mulher está triste, aquela mulher está indo não só levar o filho para o cemitério, para uma sepultura, mas o próprio coração dela está indo junto. E Jesus então para o cortejo, vê aquele jovem, toca nele, e aquele jovem passa a ter vida. E nós podemos dizer, quantas mães não vivem sofrendo com seus filhos que ainda nem morreram? Quantos pais não vivem sofrendo com seus filhos que não lhes trazem mais alegria?
Quantos jovens, assim como esse jovem de Naim, quantos jovens, brincando com a vida, tentaram buscar a sua felicidade nas coisas desse mundo, em tantos prazeres, criando um Deus a partir das suas convicções apenas humanas, e acabaram morrendo sem querer. Até que tentaram ser felizes, mas acabaram encontrando a morte da depressão de tantas coisas, porque optaram em deixar Jesus de fora do seu coração, porque optaram em deixar Jesus bem longe das suas convicções e abraçaram outros deuses, principalmente o Deus de achar que ele pode fazer o que quiser da sua vida. E esse jovem talvez se distanciou da graça, se distanciou da presença de Deus. Queridos irmãos e irmãs, não precisa muitos jovens morrerem no corpo, por causa das suas más escolhas, morrerem primeiro na alma. E é preciso, mais do que preciso, é necessário que Cristo nos encontre pelo caminho, que Cristo toque as nossas almas, para que nós possamos reviver, revigorar, regenerar, para que a noite de choro ou tempo de lágrimas se transforme verdadeiramente em alegria. Porque eu repito mais uma vez, todos nós não fomos comprados por qualquer coisa, nós fomos encontrados pelo sangue de Cristo. Todos serão atraídos a olhar para Ele, todos encontrarão de novo o sentido da vida se olharem para Ele, todos encontrarão o sentido de família, o sentido do seu matrimônio, o sentido da sua vida, como eles dois que irão fazer os votos perpétuos amanhã, encontrará nele. Se não for Ele, é como uma casa que nós construímos sem alicerce nenhum. Recomecemos tudo de novo, disse São Francisco, porque pouco ou quase nada fizemos. Quando nós queremos ter uma vida onde Deus não é o alicerce fundamental, podemos ter a certeza, construímos uma casa que pode a qualquer momento ser destruída, porque o vento de tantas situações externas podem abalar essa casa, podem abalar nossa alma. Nós podemos julgar Deus, nós podemos apontar o dedo para Deus. Porque, Senhor, que essa pessoa tão querida e amada morreu? Eu rezei tanto, Senhor, e Tu não me escutaste. Senhor, por que que isso está acontecendo comigo? E nós vamos apontando o dedo para Deus, e nós sabemos que Deus, mesmo no silêncio, nos dará a resposta quando nós o buscamos verdadeiramente com o nosso coração. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que Cristo, ao encontrar aquela mulher, ao encontrar aquele jovem, dará a eles uma nova etapa da vida. Faz com que aquela mulher saia justamente daquele prejuízo, daquilo que fala a sociedade, dar a ela a dignidade de viver de novo. Ele morreu no corpo e volta a viver agora também no corpo, mas com uma trajetória diferente. Ela morreu na alma e encontrou em Jesus todo o sentido da sua vida, de sair daquela miséria de julgamento da sociedade. Por isso digo a todos que estão aqui, casais que estão na Santa Missa, jovens que estão na Santa Missa, não nos iludamos. Trabalhemos, se profissionalize, tenha o diploma que quiser, mas saibamos todos nós, tudo nesse mundo passa. Repito, a beleza passa, o dinheiro passa, o diploma passa, tudo nesse mundo passa, mas quem busca Deus cada dia mais, ele só
aumenta. E no final, ele se mostra de forma completa, porque ele é muito grande para caber na nossa consciência e no nosso coração. O que temos, na medida em que buscamos nesta vida, ainda é muito pequeno para aquilo que Deus é. Por isso ofertemos a nossa vida, por isso oferte o seu matrimônio, os seus filhos, e nós veremos quantos milagres Deus vai colocando à nossa vista, e nós vamos percebendo que de fato não podemos ser felizes de jeito nenhum se nós não estivermos juntamente com Ele. Por isso que a música diz, né? A música que fala que Deus estará aqui nesse momento. E se em algum momento da vida a gente chora, se esperamos em Deus, como diz Santo Agostinho, se sofremos com Deus, se passamos pelos turbilhões de tantos sacrifícios e dificuldades, se for com Ele, pode ter a certeza, a noite passa e o dia chega, e chega com sonhos, chega com esperança. E é assim que nós olhamos para os nossos dois frades. Eles agora irão fazer de forma agora perpétua parte da nossa família religiosa capuchinha, e se juntando conosco farão parte de tantos outros que todos os dias também consagram a sua vida para Deus. Por isso que a música diz, né? Deus estar aqui nesse momento, sua presença entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus tormentos. E ainda se vier Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Quero só concluir com aquilo que disse um dia Carlos Acutis, quando estava internado no hospital. Alguém lhe disse assim: Carlos, você não está sentindo dor, porque a doença que ele estava passando naquele momento era uma doença muito dolorosa. E ele levantou a voz e disse assim: o Papa, que era o Bento XVI, que estava naquele momento em sofrimento, o Papa está sofrendo mais do que eu. Frei Sandro e Frei Benedito, a música diz: o mundo pode até fazer a gente chorar, porque as dificuldades são muitas. A cruz pode ser muito pesada,
porque faz parte da nossa missão. O mundo pode até fazer a gente sofrer, e faz muitas das vezes, às vezes pela incompreensão do mistério da missão que exercemos. Mas eu vos digo, como hoje, a qual vocês estão com muita alegria, vivendo a beleza da festa que vai acontecer amanhã, mas fazendo uma retrospectiva da vida de vocês, quantos momentos de solidão, de tristeza, quantos momentos difíceis vocês passaram, quantos momentos vocês até pensaram em deixar justamente a vida religiosa, mas vocês foram fiéis, vocês lutaram, foram resistentes, lutaram contra as dificuldades, e hoje, é claro, todos nós nos alegramos, mas todos nós sabemos o quanto é difícil um jovem hoje passar 12, 10 anos para ser um sacerdote, para fazer aquilo que vocês estão fazendo, dar a vida de vocês pela igreja. Talvez não, com certeza, não esperem aplausos, não esperem ser ovacionados, apenas façam aquilo que faz um bom discípulo, anunciem, sejam fiéis àquilo que o Senhor lhe chamou a ser como discípulo, e façam como a vela no altar que queima silenciosamente, iluminando ao redor de Cristo. Parabéns mais uma vez por esse sim dado à igreja, à nossa província. Que vocês continuem a missão daqui a pouco para o sacerdócio, mas hoje de forma definitiva, diante da família, diante da igreja toda, que com certeza vão cantar amanhã o aleluia, o glória, por 2 jovens, diante do altar de Deus, dizerem sim para sempre. Mas a gente sabe que no coração de vocês, amanhã, vocês irão fazer uma retrospectiva no silêncio, de tantas coisas que vocês viveram. Nunca esqueçam aquilo que disse aquele jovenzinho Carlos Acutis: às vezes alguém sofre mais do que nós, e é por esse alguém que nós doamos a nossa vida. Que a vida de vocês dois, que a vida de tantos frades que estão em formação, seja sempre um olhar para isso. Eu vivo para Deus, para servir as pessoas, principalmente me doando por causa do seu sofrimento. Quero ser um alívio justamente para o sofrimento das pessoas. Por isso que nós doamos a nossa vida. Não busque compreender, nem compreensão, repito, nem aplausos. Só siga amando a Cristo, se dedicando como bom discípulo, e podemos ter a certeza que no final de tudo, a nossa vida é morar com Deus, é a vida de santidade. Que o sim de vocês amanhã se transforme em santidade para sempre, na vida de vocês e daqueles que estiverem ao vosso redor. Deus os abençoe. Eu sou testemunha, e Deus me deu a graça de conviver com vocês 2 anos de formação, e sei da dedicação, do empenho, da seriedade, da serenidade com que vocês tratam a vida religiosa. Mas façam muito mais ainda por vocês e para o povo de Deus. Por isso eu peço ao povo de Deus que vamos dar uma salva de palma a esses nossos 2 irmãos.